A paz do Senhor Jesus Cristo, esse Deus maravilhoso, esse ser tão supremo, maravilha é estar na presença dele. Bom dia para quem vai assistir pela manhã, boa tarde para quem vai assistir à tarde, boa noite para quem vai assistir à noite e uma boa madrugada para quem vai assistir pela madrugada. Então, nós estamos aqui com mais um vídeo, iniciando mais um vídeo da série Quem é Deus? Exatamente, uma série que resolvemos fazer para falarmos um pouco sobre esse Deus tremendo que se dividiu em três para poder nos ajudar a conseguirmos alcançar um dos maiores privilégios, o maior privilégio existente, que é ter a vida eterna. Exatamente. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor, e gostaria de convidar você para fazermos uma leitura que se encontra no livro de João, capítulo 14, e versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou repetir novamente. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você puder, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por proporcionar essa oportunidade de podermos estarmos diante da Tua presença para Te louvar, exaltar e engrandecer. Perdoa nossos erros, nossas falhas, as transgressões, tudo aquilo que temos feito que fora desagradável à tua existência. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, faça-me fazer com que tudo que eu falar seja de Tua vontade, e não do meu ego, não do meu orgulho, nada disso, mas sim que seja eu apenas um instrumento em Tuas mãos. Obrigado, em nome de Jesus, agradeço pela graça do Espírito Santo. Amém. No vídeo passado, eu não sei se você já assistiu, mas creio que sim. Quem é Deus? Naquele vídeo eu falei um pouco sobre quem era Deus. Desde o primórdio, quando ele criou os céus e a terra, eu naveguei um pouco sobre esse mar, deste conhecimento, falando um pouco sobre a existência desse Deus. E agora, como também na aula passada, eu falei sobre Jesus Cristo, que estava desde o início. Agora vou aqui com essa pergunta que muitas pessoas, em algum ponto da sua vida, já se perguntaram: quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? Quem é Espírito Santo? E muito ouvimos falar sobre a importância ou a obrigatoriedade, ou seja, temos que ser obrigados a amarmos esse Deus. Mas será que realmente é isso que Deus quer? Não, não é isso. Então, quem é Jesus Cristo? E Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho. Então Jesus Cristo é o caminho. A verdade, ele também é a verdade. E a vida, e a vida. E ninguém chega até o Pai, Deus, se não for por ele. Exato. Então vamos voltar um pouco ao passado. Então imagina agora, depois da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, tendo criado o homem, sua imagem, conforme sua semelhança, e depois tendo formado aqui na terra, do pó,
ali do barro, e tendo soprado nas suas narinas, e depois tendo tirado uma de suas costelas e formado ali a mulher. E ambos os dois estavam ali no jardim do Éden. E ali já se encontrava a árvore que dava o fruto da vida. Exatamente, essa árvore ali plantada no jardim. E essa árvore era Jesus Cristo. E mais à frente nós vamos ver o Moisés, o mesmo que escreveu o livro de Gênesis, ele está num momento difícil ao qual ele está tentando levar um povo ao qual foi escolhido por Deus, ao qual ele tirou do Egito, que estavam sobre a escravidão, onde eles estavam sendo escravos ali do faraó, aonde depois que José, aquele jovem que fora vendido pelos irmãos, depois de um período ele faleceu, e durante 400 anos foi um período de escravidão. Veja que esse tempo ele tem uma parte importante. 400 anos de escravidão, certo? Moisés tirou 40 dias e 40 noites para jejuar. E se nós formos olhar 400 tirando 10% vai dar 40, exatamente. E o dilúvio ocorreu e também em questão de 40 dias e 40 noites. Ótimo. Aí lá na frente nós vamos ver um período de silêncio, onde Deus ficou em silêncio para com o povo, para com toda a humanidade, durante 400 anos. Dá-se o período do silêncio total de Deus para com a humanidade. Ótimo. Depois desse período, ocorre que um anjo, o mesmo anjo que outrora apareceu para a mãe de Sansão e relatou sobre o nascimento da criança, do nascimento de Sansão, o anjo Gabriel, o mesmo apareceu para Zacarias, ao qual se encontrava no templo. Exatamente, Zacarias estava no templo, aonde ele tinha ido para levar oferenda pelo sacrifício pelas pessoas, pelos pecados das pessoas, pelo seu pecado, pelos seus erros, da sua esposa, sua família em geral. Portanto, Zacarias, esposo de Isabel, ainda não tinha filhos, mas ele já orava ao Senhor, pedia ao Senhor para que lhe desse um filho, lhe desse filhos. Então o anjo chega até a presença de Zacarias, ao qual ele estava no templo. Então, quando o anjo aparece, fala: o Senhor ouviu as tuas orações. O Senhor atendeu as tuas orações. Tua esposa Isabel dará à luz a um filho, e este será grande diante do Senhor. João o Batista será o nome dele. Eu vou falar um pouco na linguagem de hoje. O nome dele será João Batista, entendeu? Ele vai unir os pais com os filhos e os filhos com os pais. E ele também não irá beber vinho e nem bebida forte. Olha só, essa firmeza, falando que ele não será nenhum dependente químico, mas ele será cheio do Espírito Santo desde seu nascimento. Veja bem, uma criança, enquanto muitos de nós, adultos, lutamos para sermos cheios do Espírito Santo, João o Batista já tinha sido prometido, entendeu? Que seria cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Isso é impactante, porque quando você olha por toda a passagem bíblica, você encontra João o Batista, que antes de nascer já tinha sido impactado com o Espírito Santo. Isso é muito importante, porque nós nos abstemos de tantas coisas para alcançarmos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E João o Batista, desde seu nascimento. Ótimo.
Não iremos falar nessa aula especificamente o Espírito Santo, mas é importante porque todas as vezes que falarmos de Deus, logicamente vamos falar de Jesus. E falar de Jesus, também vamos falar do Espírito Santo. Sempre. Porque não tem como separar os três. Entendeu? Então, beleza. Então, diante disso, estava ali Zacarias ouvindo o que o anjo falara. Portanto, ele duvidou. E quando ele duvida, ele fala para o anjo, como isso vai ser possível? E o anjo olha para ele sério, não que ele não estava olhando, olha para ele e diz, eu sou Gabriel. Veja que o anjo, ao chegar, ele não se apresenta como Gabriel. Mas, no meado da conversa, ele diz, eu sou Gabriel, que assisto diante do trono de Deus. E por não acreditar no que eu falei para você, ficarás mudo até o nascimento da criança. E Zacarias, quando saiu do templo, ele saiu mudo. E todos ficaram perplexos diante da situação, imaginando, ele viu um anjo. Não estava errado quem pensou dessa forma, porque ele viu realmente um anjo. E o tempo foi passando. E Isabel engravidou. E já estava ali no 6º mês, quando o mesmo anjo que outrora fora a Zacarias apareceu a uma jovem desposada, virgem, por nome Maria, ao qual era noiva de José. Veja que Deus, quando ele seleciona as pessoas para uma obra, ele seleciona as pessoas para a obra ao qual ela suporta. A diferença é que Maria para Zacarias fora. Zacarias estava onde? No templo. Maria estava caminhando. Quando o anjo apareceu até a presença dela e disse, alegra-te, mulher, achaste graça diante do Senhor, e Deus é contigo. Eis que tu conceberás e darás à luz um filho, e este será. Veja bem, aqui nós vamos parar um pouco para refletirmos esses códigos da seguinte forma. Imagina você sendo mulher, você caminhando pela rua, o seu noivo, não vou colocar esposo não, seu noivo, ele está em outra localidade, no trabalho, e de repente aparece um anjo diante da sua presença e diz, alegra-te. Eis que o Espírito Santo vai vir aqui, vai tocar na sua madre e você ficará grávida. E você vai ali, você vai ter a gestação de uma criança, tá? Tranquilo. Veja bem, tudo aí, até aí, tudo bem. Seu noivo tem o conhecimento a partir do momento que ele lhe vê, quando ele retorna do trabalho, ele chega ele vê a longa distância e vê que a sua barriga cresceu diante da gestação, da gravidez. Imagina nos dias de hoje qual seria a reação deste homem. Com a tecnologia avançada, com certeza ele ia pegar o seu celular, ele ia filmar, ele ia partir para cima, ele ia começar a te acusar de uma seriedade de coisas. E ele ia chamar de tantas outras coisas. Mas naquela época, não tinha a tecnologia avançada como os dias de hoje. Não tinha um smartphone, não tinha um celular, não tinha uma câmera. Não. Beleza, tudo bem. Mas naquela época, era uma época ao qual ainda muito se utilizava a questão do adultério. Como assim? Quando era uma pessoa pega no ato do adultério, principalmente as mulheres, elas eram arrastadas violentamente até uma praça pública e nessa praça ela era apedrejada até a morte. Isso sentenciado ao qual os sacerdotes, sumos sacerdotes, eles colocavam como regra absoluta, um dogma. E isso, uma jovem
ainda virgem. Quando ela ouve todo aquele projeto que fora desenvolvido por Deus, e quando o anjo fala, ela simplesmente faz uma pergunta. Mas como isso vai acontecer? Porque ainda sou virgem. Não se preocupe. O Espírito, olha só, o Espírito virá sobre você, envolverá você e ali a criança irá vir. Ótimo. Quando ele termina tudo aquilo, ela diz: seja feito conforme tudo quanto tu falares. Veja a diferença de Maria para Zacarias. Enquanto Zacarias duvida, Maria acredita. Enquanto Zacarias, que se encontra no templo onde ele estava ali, na presença de Deus, assim, ele se colocando para poder professar os pecados, conversar com Deus e tudo. E quando Deus envia um mensageiro, ele duvida. E Maria estava caminhando e é abordada por um ser estranho, porque até então ela não tinha visto, mas ela acreditou pela presença angelical que possui aquele ser. E diante disso ela acreditou. E ela disse: seja feito conforme tudo quanto falares. Veja bem, a fé é algo muito precioso. E quando falamos de fé, podemos imaginar toda essa credibilidade. Mas para que esse ser, chamado Jesus Cristo, viesse à Terra, ocorreu uma seriedade de situações. No passado, nós vamos ver que houve, como eu falei na aula passada, de quem é Deus, que houve o dilúvio, houve fogo, houve guerras, houve diversas situações, e agora nós vemos ali, imagino eu, nas mansões celestiais, Deus olhando e dizendo: e agora, como é que nós vamos conseguir? Como é que nós vamos ajudar a humanidade? Eu preciso que a humanidade seja salva. Eu quero que a humanidade conheça a vida eterna. Eu não quero que a humanidade caia no laço do passarinheiro. Eu não quero que a humanidade se entregue ao mal e venha conhecer a segunda morte, que é o inferno. Eu não quero. Mas eu não posso obrigar a humanidade a me aceitar. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu imagino ele mesmo diante de todo aquele ser ali, daquele momento, e ali reunido, vamos fazer uma colocação, os anjos e tudo. E talvez algum queria até parecer ele, e ele mesmo: eis-me aqui, envia-me a mim, em forma de filho, Jesus Cristo. Então, toda essa análise, e diante de tudo isso, já tinha um projeto, já tinha o momento e tinha a pessoa certa. Quando, lá no passado, quando a mulher come do fruto, e o homem também, Adão e Eva, comem o fruto ao qual era proibido, ao qual foi proibido por Deus, e o próprio Deus ainda fala que da mulher iria vir o Salvador. Naquele momento ali, nós vamos observar que tudo acontece num tempo determinado. Então, durante todo esse período, foram acontecendo diversas coisas, muitas e muitas coisas, até chegar o momento que Maria nascesse, José nascesse, primeiro, que José era um pouco mais velho, e Maria nascesse, e ambos os dois entrassem num noivado, para que o mesmo dia, o dia ao qual foi reservado, programado, projetado por Deus, viesse a acontecer essa situação, ao qual o anjo viesse passar o enunciado a Maria, e ela aceitasse numa perspectiva maravilhosa, como ela aceitou. E diante disso, o que Maria fez? Depois de ter ouvido o que o anjo falou, ela simplesmente acreditou e saiu. Ela não acreditou e foi se justificar para José. Não. Maria, ela não saiu da presença do anjo e foi a José. A José é o seguinte: eu encontrei um anjo, e o anjo pegou e me
falou isso, assim, 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 assado, entendeu? E eu aceitei. Não. Quando acreditarmos ou acreditamos em Deus, nós precisamos confiar. A confiança é o elo que unifica. É um laço que fortalece a amizade. E isso é importante. Entendeu? Então Maria, depois de tudo isso, ela se retirou e foi visitar a sua prima Isabel. Mas veja que José, depois que viu, mas vamos lá onde Maria. Maria, ela foi visitar a sua prima Isabel. E quando ela chegou perto de Isabel, lembra que o anjo tinha falado para Zacarias que a criança seria cheia do Espírito Santo desde o ventre? E quando ela se aproximou, a criança dentro da barriga de Isabel começou a se movimentar. Ela foi preenchida pelo Espírito Santo. Veja bem como a promessa de Deus, ela flui de uma forma ao qual menos esperamos, porque sabemos que vai acontecer, mas muitas das vezes queremos que seja no nosso tempo, da forma como queremos, mas não é assim que flui. E diante de tudo isso ocorreu, Maria retornou à sua cidade, retornou para os seus afazeres, e José a viu, e quando a viu com a barriga já crescida, e ele pegou, se afastou, se ausentou, tirou um momento ali para refletir. Ele poderia, naquele momento, ao vê-la com a barriga crescida, grávida, ele poderia ter ido até o sumo sacerdote e ter apresentado uma acusação de Maria que o tinha traído, tinha cometido o ato do adultério. Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque quando lá à frente Jesus Cristo vai falar, irai-vos, mas não pequeis, tira um momento ali, vai lá no seu canto e reflita diante do que está acontecendo. É importante para não tomarmos decisões que venha no futuro, venhamos nos arrepender e não tenha como retornar para corrigir. Então José se retirou e depois o mesmo anjo que apareceu a Zacarias, apareceu a Maria, apareceu a ele e falou para ele aceitá-la, que aquilo ali era um projeto de Deus. Que aquela situação que estava acontecendo era um projeto de Deus. E quando, diante de tudo isso, nós vemos a importância da comunhão com Deus. Porque se José não tivesse essa comunhão com Deus, logicamente, ao ouvir o anjo, ele ia dizer, e o problema não é meu. O problema não é meu. Eu deveria ter sido consultado antes e não depois. Ele poderia, porque ele tem um livre-arbítrio, lembra? Mas ele não fez isso. Ele simplesmente acreditou no que o anjo falou, ainda acreditou no projeto de Deus e foi fazer o que era para ser feito corretamente. Então, nisso tudo, nós vamos ver um homem companheiro. Um homem que acompanhou a sua esposa, protegeu ela de tudo quanto o que poderia prejudicar. Ensinou a sua criança, como disse o sábio Salomão, educa a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. Exatamente. Jesus Cristo aprendeu a profissão de José, carpinteiro. Jesus Cristo aprendeu muito com José, como ser um homem, entendeu? Porque lembra que José, ele viu Maria grávida, ele se retirou para refletir. Exatamente. Quantas e quantas mulheres chegaram aos pés de Jesus Cristo, depois de ele já adulto? Mas essa é uma fase mais à frente. Então vamos lá. Quem é Jesus Cristo? Nós estamos chegando. Quem é Jesus Cristo? Então quando nós falamos desse ser, nós falamos de um ser que outrora, lá no início de tudo, ele tomou a decisão de vir a este mundo para nos salvar dos nossos próprios erros, nossos próprios pecados. Então, nós estávamos ali diante de um casal ao qual aceitou o projeto de Deus. Agora faltava a criança nascer. Mas a criança, veja bem, Maria não era uma milionária,
financeiramente, com recursos financeiros deste mundo. José muito menos ainda. Todos os dois de família pobres em questões de financeiramente naquela atualidade, porque a descendência deles vem de famílias prósperas, como Davi, entendeu? E aí nós vamos observando as situações. José saiu de uma cidade para outra, perseguido, saiu por se apresentar primeiramente, e depois por ser perseguido, e depois ali, já próximo do nascimento de Jesus Cristo, como tinha sido falado pelos profetas, que iria nascer em Belém. E quando chegaram em Belém, todas as pousadas já estavam lotadas. E eles correram atrás, procuraram, buscaram, não encontraram nenhuma pousada para poder ali ela dar à luz. Ok? Então, um local estava à disposição, que era o local ao qual nós conhecemos, alguns de nós conhecemos como curral, ou seja, o estábulo dos animais, e ali Jesus Cristo nasceu. Imagina você tendo todos os teus bens materiais, sendo próspero, tendo riquezas, e você ter que se abster de tudo isso para se tornar uma pessoa pobre, para poder salvar tantas e tantas pessoas, e muitas dessas pessoas te negarem. Imagino eu, me colocando diante dessa situação, eu não teria essa capacidade. Não teria. Então, esse ser, ele se absteu de tudo que tinha e veio, nasceu num curral, foi perseguido desde criança, e depois nós vamos ver ele aos 30, vamos ver ele aproximadamente aos 10, 12 anos, até essa faixa etária mais ou menos, onde ele aparece no templo, apresentando-se para o sacerdote, falando das escrituras, e depois vamos ver ele aos 30 anos, descrito pela Bíblia, aonde inicia seu ministério. Aos 30 anos até 33 anos, período de 3 anos aqui na Terra, como ser humano assim como nós. Então, Jesus Cristo, vamos agora para os passos importantes de quem é Jesus Cristo. Nós observamos um pouco sobre a trajetória do passado de Jesus Cristo, claro que é um pouco mais além. Estamos resumindo aqui para tentarmos entender quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio numa época onde, como já foi falado, por exemplo, a mulher que era pega no ato do adultério, logicamente ela era apedrejada até a morte. Era um ato que não tinha perdão. Mas nós vamos observar que esse ato acontecia para com as mulheres. Veja bem, para com as mulheres. Mas que prova tu tem isso, Rafael? Jesus Cristo estava certo dia sentado, depois já ele adulto, sentado escrevendo no chão alguma coisa, algum pensamento, talvez, não sei. A Bíblia não relata, então. Escrevendo no chão e de repente chega ali uns anciões, com os mais novos também, e juntamente com eles estava uma mulher que tinha sido pega no ato do adultério. Observa-se aqui o seguinte, aquela mulher, ela estava cometendo um ato do adultério. Como a tecnologia não tinha sido avançada como nos dias de hoje, ela estava cometendo um ato do adultério, então ela estava com outra pessoa. Entendeu? Ela estava com uma outra pessoa. Ela não estava com um vibrador ou um dessas coisas que hoje existe. Mas isso é ato do adultério? Bom, isso não é um detalhe para esse momento. Nós estamos pensando nessa seguinte situação. Mas levaram quem? Levaram quem? A mulher. E o homem que estava com ela? Por que ele não foi levado? Porque a lei, entre aspas, era mais aplicada severamente às mulheres. Ah, mas o homem... Não. Independente de ele ter sido, era casado ou não, ou se ela era casada e ele não, os dois erraram. Se já que era um erro, então os dois erraram. Porque era um ato do adultério. Era isso que eles apresentaram a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está escrevendo lá, levanta a cabeça, olha, está ali
um grande povo, aquelas pessoas ali, prontos, preparados para pegarem Jesus Cristo, num ato pecaminoso. Veja bem, num ato pecaminoso. Então, a mentalidade daquelas pessoas é: vamos fazer o seguinte, levando essa mulher, chegando lá, se ele falar para ser aplicado o que Moisés falou, e nós vamos condená-lo por despregar aquilo que tinha pregado sobre a questão do amor, do perdão e tal, tudo isso. Beleza. Quando eles chegam até Jesus Cristo, eles falam: Senhor, essa mulher foi pega no ato do adultério, segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. E o Senhor, que dizes? Jesus Cristo, primeiramente, ele faz uma observação, uma leitura do que está acontecendo, do perigo que aquela mulher está correndo. Volta, baixa a cabeça e continua escrevendo em silêncio. Depois, ele fala: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Observa que Jesus Cristo, ele poderia naquele momento ter levantado, ter pego uma pedra e ter lançado naquela mulher. Porque dentre todos aqueles que estavam presentes, ele era o único que não tinha cometido nenhum pecado. Não tinha cometido nenhum erro. Então ele poderia ter iniciado ali um massacre de tortura com aquela mulher. Mas ele, sabiamente, e o projeto qual ele veio desenvolver aqui na Terra, ele continuou em silêncio. Então todos, desde os mais velhos aos mais novos, lembraram de erros que tinham cometido naquele único dia. E foram se retirando um a um, ficando apenas aquela mulher e Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele levanta novamente sua cabeça, olha para aquela mulher e pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Observa o seguinte, quando Jesus Cristo fala, ele fala assim: cadê os teus? Ele não fala assim: cadê os outros que estávamos te acusando? Não, os teus acusadores. Significa que eram eles que estavam acusando aquela mulher. Então que não haveria necessidade para ela se acusar na sua mente e nem que ele, Jesus Cristo, estava acusando ela de alguma coisa. Quer a certeza? Então vamos. Aí ela fala: foram todos embora, Senhor. Se eles não te acusam, Jesus Cristo falando, se eles não te acusam, muito menos eu. Vai-te em paz. Veja bem, se eles não te acusam, muito menos eu. Vai-te em paz. E não peques mais. Mas por que Jesus Cristo fala isso? Porque todos nós, quando erramos, nós devemos aprender com nossos próprios erros, ou até mesmo com os erros dos outros, para que não venhamos passar pela mesma situação. Aí vamos entender o que Jesus Cristo, quando estava lá sendo tentado pelo diabo, exatamente, porque a primeira aparição, Jesus Cristo foi jejuar durante 40 dias e 40 noites. Esse foi o início do seu ministério. Entendeu? Eu peguei uma situação para trazer aqui. Então é o seguinte, quando estava lá, o diabo, ele fez um teste, vários testes. E um deles foi: se és mesmo filho de Deus, toque nessas pedras que elas se transformem em pães. Ele estava com fome. Jesus Cristo estava com fome, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Estava com fome. Então Jesus Cristo responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja que Jesus Cristo não fala que procede da minha boca. Não. Ele leva a honra ao seu Pai, que o enviou à terra. Veja a conexão da união de dois seres.
Veja como isso é importante. Então, mais lá na frente, o diabo ainda começa a testá-lo. Se prostrado me adorares, apresenta lá na cidade e diz que tudo aquilo será de Jesus Cristo. Veja que Jesus Cristo tinha nascido aonde? Num estábulo, num curral. Jesus Cristo, ele era pobre financeiramente deste mundo. Era carpinteiro. Ele andava com os pobres, com os mendigos, quebrando todo o elo do orgulho de todos os sacerdotes. Nós vamos observar que durante esse período de 3 anos de Jesus Cristo na terra, todas as vezes que, em algumas vezes que ele ia ao templo, sempre tinha na frente do templo mendigos, paralíticos, cegos, mudo, sempre tinha pessoas com defeito, alguma espécie de deficiência, não defeito, deficiência. Vou colocar assim que fica mais coerente. Uma deficiência. E muitos daqueles sacerdotes, o que eles faziam? Quando Jesus Cristo sentava à mesa com pecadores, os sacerdotes os criticavam. Se eles soubessem quem é fulano, mas Jesus Cristo ele veio para unificar. Como ele mesmo diz em suas parábolas, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. E em outra passagem ele diz, acaso precisa do médico os sãos, a não ser os doentes? Exatamente. Então, quando Jesus faz essas colocações, ele está mostrando para você e para mim que Jesus Cristo é o amor que você e eu precisamos. É o amor que você e eu precisamos. Porque durante muito tempo, nós vamos observar que batiam-se na nossa face esquerda, nós revidávamos. E Jesus Cristo, quando ele era atingido na sua face esquerda, ele dava à direita. Então, mostrando tudo isso, todas essas situações, nós vamos observando que quando ele chega a esse ponto que ele diz, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Porque existiam diversos outros caminhos, o caminho de Moisés, o caminho de Eli, o caminho de fulano, ciclano, beltrano. Assim apresentado por diversos, mas Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai conseguir chegar ao meu Pai se não for por mim. Porque quando Deus enviou Jesus Cristo, deu a ele todo o poder e autoridade sobre a terra. Até tanto que quando Jesus Cristo está passeando, uma legião de demônios que se encontram no corpo de um jovem, eles dizem para Jesus Cristo que ainda não é chegada a hora. Veja, eles reconheceram o ser superior. Por mais que eles tenham se desviado do caminho, eles reconheceram aquele que outrora eles adoravam lá no céu. Agora, se eles adoram, se eles respeitam, claro que sim. Porque Jesus Cristo diz, quando o próprio diabo, ainda em tentação, diz, se prostrado me adorares. E ele diz uma palavra muito importante. Somente ao Senhor teu Deus. Somente ao Senhor, presta atenção, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Veja quão grandiosa é essa autoridade. E ele diz ainda, Senhor teu Deus. Ele não diz o Senhor meu Deus, ele diz o teu Deus. Ou seja, que Deus é Senhor sobre todos os existentes na face da terra. E até mesmo acima da terra. Não existe outro a não ser Ele. Deus. Que é o próprio diabo tem que se curvar diante da presença dele. Veja quão grandioso é. Então, quando falamos quem é Jesus Cristo, falamos do amor. Aí se aplica aquela parte aonde João, capítulo 3, versículo 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tão grandiosa é a maneira qual Deus nos amou que entregou seu Filho, Jesus Cristo. Então, falando de tudo isso, falamos da existência de Jesus Cristo e quem é Jesus Cristo. Nós vamos entender nos seus passos. Jesus Cristo, ele sentava com os pobres, com os ricos, com os mendigos, com as prostitutas. Hoje nós vemos na atualidade muitos que dizem que estão no amor de Cristo e são contrários de tudo aquilo que Jesus Cristo pregou, de tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Veja bem, quantos nós vemos hoje na atualidade sentando-se com prostitutas, com mendigos, com diversos. Tem, mas são poucos. Mas por quê? E muitos ainda criticam os que fazem. E voltando ao passado, os que criticam do mesmo pensamento que criticavam Jesus Cristo. Então o que nós aprendemos com isso? Que Jesus Cristo é o amor. É o amor. E esse amor é o que nos aproxima de Deus, do seu Pai. Quando Jesus Cristo, ele retirava-se para orar, ele falava com quem? Quem era maior do que Jesus Cristo a não ser o Pai? Que o Pai está nele e ele no Pai. Então não existe um maior do que o outro. Existem dois seres num só. E muitas das vezes nós nos deparamos diante de situações e queremos nos colocar acima do Pai. O orgulho, egocentrismo dentro de nós flui de uma forma que nos afasta do Pai. E quando nos afastamos do Pai, logicamente nos afastamos da Trindade. E a Bíblia nos relata que Jesus Cristo, por ser o caminho, quando ele foi ao Pai, ele nos prometeu a vinda do Espírito Santo. E veja que agora, nesse exato momento, quando Jesus Cristo, passando pela terra, ouviu diversas situações, ele foi chamado de demônio, foi chamado filho do diabo, foi chamado de diversas situações, as quais não é legal. E ele disse que se pecarmos contra o Pai, há perdão. Se pecarmos contra ele, também há perdão. Mas ele iria enviar um. E se pecarmos contra o Espírito Santo, não tem perdão. Quando nós formos falar quem é o Espírito Santo, você vai entender por que não há perdão. Então Jesus Cristo, ele é muito diferente daquilo que nós pensamos. Certo dia, Jesus Cristo estava com a sua mãe, seus irmãos e seus amigos, foram convidados para uma boda ali onde eles estavam ali numa festa, e de repente acabou o vinho. Veja bem, Jesus Cristo não bebia. Jesus Cristo não era de beber. Ele não bebia. E vinho, por mais que seja o suco da uva, ele bebido em grande quantidade, a pessoa fica embriagada. Assim aconteceu lá no passado com Ló, com Noé, entendeu? Então, diante disso, nós vamos observar que é importante sabermos o que queremos para nossas vidas. Então Jesus Cristo já era decidido do que ele queria para a sua vida. Ele já era decidido do que ele iria fazer na sua vida. E qual era o plano de Jesus Cristo? Era salvar a humanidade. Então nesse dia ele está lá na festa e de repente a sua mãe Maria, ao qual muito respeito ele tinha e tem por ela, ela chega até a sua presença e diz: acabou o vinho. Ele olha para ela e diz: mulher, o
que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Veja que Maria, se nós formos olhar com os olhos naturais deste mundo, nós vamos ver que o filho foi rebelde com a mãe. Mas se nós formos olhar por entre as linhas, nós vamos entender ali um código. Mãe, eu sei que você me ama, eu também te amo, mas será que agora é para iniciar o projeto? Jesus Cristo e a resposta de Maria. Ela vai sair, ela só vira, não fala nada com ele, não fala nada para ele. Ela só vira e fala para os servos: dê a ele tudo o que ele precisar. A confirmação da pergunta em código e a resposta em código. Sim, meu filho, pode iniciar. Eu estou preparada. Porque eu sei que você veio para cá para salvar a humanidade. Então Jesus Cristo, depois que chegam ali os servos para lhe ajudar no que ele precisaria, ele só pegou uma vasilha, pediu para colocar água, ele pegou a vasilha. Algumas versões você vai ver ele levantando para o céu e dando graças ao Senhor, e aí depois é transformada a água em vinho. Ele pega e passa para os servos e diz: leva ao mestre Sala. Quem é o mestre Sala? É uma pessoa que, degusta bebida. Ele tem um paladar. E além de ser uma autoridade, ele tem um paladar. Ele poderia ter mandado levar até sua mãe, mas certamente sua mãe também não bebia. E quando eles levam ao mestre Sala bebe e diz a seguinte: acostumado a entrar em festas, nos é servido primeiro o melhor vinho, mas hoje o melhor vinho foi guardado por último. Ou seja, Jesus Cristo não apenas transformou a água em vinho, ele fez o seu melhor. O melhor. E foi apresentado, e degustado e aprovado. E ali iniciou-se uma seriedade de milagres feito por Jesus Cristo. E todos que iam à sua presença, é importante entender que Jesus Cristo, esse ser ao qual muitos queremos falar de Jesus Cristo, mas não queremos entender quem é Jesus Cristo. Achamos que Jesus Cristo é aquele cara mau, aquele cara que machuca, aquele cara que pune. Não. Lembrando que tudo isso está reservado para um dia. Um dia vai acontecer que seremos julgados. Mas não é agora, porque senão ele estaria sendo contra aquilo que ele falou. Veja bem, vamos supor o seguinte. Nesse exato momento, eu blasfemei contra Deus. Um exemplo. Eu blasfemei contra Deus. Uma blasfêmia é como se eu tivesse dado um tapa numa face de Deus. Então, se eu dou um tapa aqui, o que ele iria fazer? Segundo a palavra de Jesus Cristo, que é o seu próprio Filho, ao qual é a si próprio, aqui na terra, dê a outra face. Então, se eu desse um tapa em Deus e ele me desse outro tapa, ele estaria indo olho por olho, dente por dente. Entendeu? Então, tem um momento que vai acontecer? Tem. Mas quando eu faço isso, eu estou trazendo sobre mim. É eu que estou trazendo sobre mim as consequências do meu ato. Exatamente. É eu que estou trazendo sobre mim as consequências do meu ato. Não é Deus que está me punindo. Não. É um erro grandíssimo como as pessoas colocam na mídia e percorrem da seguinte forma: com Deus não se brinca. Então as pessoas batem numa face de Deus e Deus vai, revida. Ele estaria sendo contra a sua palavra. E se tem uma coisa que existe de tão pura, é que Deus não volta atrás com a sua palavra. Ele não volta atrás. Assim como ele nos deu a liberdade, ele não volta atrás. Ele não vai privar-nos da liberdade. Ele só age em área que damos a liberdade para ele agir. Quando eu oro e falo: Deus, dou-te liberdade para adentrar na minha vida e mudá-la.
Estou dando liberdade para ele ter livre acesso a tudo quanto ele quiser e fazer de conforme a sua vontade. Mas quando eu falo, Deus, eu não quero que o Senhor me ajude. Ele tem que respeitar. Porque senão ele vai ser contra a sua palavra. Então ele vai ser mentiroso. E Jesus Cristo, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Veja bem, a verdade. Ele não mente. Ele não conta mentira. Então, ele não contando mentira, ele se torna puro. Porque ele é puro. Mas quando eu falo se torna puro, não é que ele não é puro. Ele é puro. Se torna puro naquilo que eu penso, naquilo que eu vejo. Porque ele é puro. Então não tem como ele simplesmente pegar a sua palavra e ir contra, despregando ela. Não. É esse Jesus Cristo que nos ensina essa importância aqui na terra. Porque ele mesmo disse que nós devemos buscar o Pai. Mas ele dava o exemplo aqui na terra. Quantas e quantas foram as vezes que ele dobrou o seu joelho, clamou ao Senhor? Lembra quando ele estava próximo de ser entregue aos soldados? Ele chamou os seus discípulos e 3 mais chegado, mais próximo, e se retirou para um canto e foi orar ao Senhor e disse: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então nós estamos falando de um ser, Jesus Cristo, que é o amor. E nada melhor do que, antes que as pessoas nos sirvam, que nós venhamos servi-las. Assim ele nos ensinou. Ele nos mostra essa importância fazendo as suas preces. Quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele não fala, essa aqui é um dogma. Não, aqui ó, vocês devem orar dessa forma aqui, ó. Pai Nosso que está no céu, ou seja, agradecendo aquele que está nos céus, aquele que você vê pelos olhos da fé, aquele que está sobre todas as coisas. Quando Jesus Cristo ele iria fazer algum milagre, ele dizia, dou-te graça. Na transformação da água em vinho, graças. Na multiplicação do pão e dos peixes, graça. Então tudo agradecer aquele que nos permitiu a vida aqui na terra. Então quem é Jesus Cristo? É o amor. É o que nos aproximou, é o que nos mostrou o caminho. Eis que existem 2 caminhos. Um caminho largo e espaçoso e um caminho apertado e estreito, ao qual nos leva à vida eterna, é o estreito. Por quê? Porque as facilidades da vida é os que nos afastam do entendimento real da existência desses seres importantes para nós. Então, quando nos deparamos diante dessa situação, nós vamos entender que Jesus Cristo é o amor. Então, diante disso aí, nós vamos observando que Jesus Cristo é tudo de bom, tudo de maravilhoso em nossas vidas. E todas essas situações que são apresentadas, que Jesus Cristo nos ensinou, aquela mulher que lavou seus pés com lágrimas, aquela mulher que lavou seus cabelos com bálsamo, com perfume, aquelas crianças que estavam sendo impedidas de chegar à sua presença, aquela mulher que há mais de 12 anos sofria de um fluxo, exatamente aquela mulher que estava doente, tocou em suas vestes, e ele estava rodeado de multidão, rodeado de pessoas, e ali todas as pessoas tocavam nele, que estavam próximas, mas nenhuma tinha tocado nele como aquela mulher. Um paralítico que levantou, um cego que enxergou, um mudo que falou, um surdo que ouviu. Jesus Cristo, esse ser tão supremo, esse ser tão delicado, tão amoroso, tão bondoso, tão cuidadoso, que em todo o tempo sempre cuidou dos seus. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, vamos entender que além de ele ser quem ele é, esse ser tão maravilhoso, tão
tão incrível falar de Jesus Cristo, é muito mais do que o que eu estou falando aqui, tem mais ainda. Essa série, nós vamos navegar diante dessa série e vamos entender. E aqui nós estamos na segunda parte, entendeu? E nós vamos para a terceira, depois vamos para a quarta. Vamos chegar a uma conclusão da existência de Deus. Isso é importante. Então, aqui eu vou finalizar por hoje, tá? E que Deus abençoe grandiosamente sua vida, sua história. Lembrando, Jesus Cristo é o amor. Entendeu? Jesus Cristo é o amor. Deus é amor. Jesus Cristo é o amor. Na próxima nós vamos falar quem é o Espírito Santo. E que Deus abençoe sua vida e sua história. Não esqueça, você é maravilhoso. Vou finalizar com uma oração. Querido Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Tome em tuas mãos em nossas vidas, nos dê força, estrutura e capacidade para vencer e suportarmos os lutos que advêm. Obrigado por tudo. Eu te peço, te louvo, te exalto em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, tchau, galera.